Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Milena Luiz, de Língua Portuguesa, da Escola Municipal Dr. Newton Alves. Sou professora das turmas 901 e 902. Essa semana a gente vai aprender um pouquinho sobre as diferenças entre texto dissertativo, argumentativo e artigo de opinião. Lá no início do bimestre passado, eu já falei um pouquinho para vocês sobre texto dissertativo, sobre dissertação. Inclusive, seria bom que vocês revissem aquele material que foi visto naquela época. Mas vamos lá. O que é um texto argumentativo? É um texto em que não só expomos uma ideia, uma opinião ou uma tese, mas a defendemos de modo a fazer com que os leitores a aceitem. Assim, um texto argumentativo tem a finalidade de convencer ou persuadir os outros de que a determinada ideia está correta e é acertada. Sendo que no texto argumentativo, a gente utiliza os argumentos, defendendo aquela tese, aquela ideia, aquele desejo, aquela vontade, aquela premissa, aquela afirmação, mas de uma forma mais sutil, mais leve. Eu acho que eu até citei para vocês o exemplo de um jornalista dando uma notícia. Ele vai dando os fatos e você, no final da história, vai tirar as suas conclusões. Embora ele dê argumentos para que você chegue a um determinado lugar. Já a produção de um artigo de opinião implica na existência de uma situação social de comunicação. É estabelecido sobre um suporte, que pode ser um jornal, um editorial, por exemplo, uma revista onde há o editor, articulista, que é quem está ali escrevendo, e o público-alvo, isto é, os leitores. Não se faz artigo de opinião nem dissertação sem leitura, informação, conhecimento e reflexão sobre um tema ou assunto a ser desenvolvido. Os dois gêneros são estruturados em introdução, desenvolvimento e conclusão. A base para vocês escreverem é a leitura. Vocês precisam ler, eu acho que eu falei isso também, precisam ler, assistir a vídeos, assistir a telejornais, bastante leitura sobre o assunto. É impossível você falar sobre determinado assunto sem ter conhecimento de causa, então vocês precisam ler. E também falei isso no vídeo anterior em relação à dissertação. O texto, o texto dissertativo, ele tem 3 partes. Introdução, que é a apresentação do tema e dos argumentos, o desenvolvimento, onde os argumentos são desenvolvidos, e a conclusão. Dicas que eu também falei lá atrás e que sempre são boas de lembrar, são importantíssimas. O parágrafo mede aproximadamente 2,5 cm. Isso mesmo, mais ou menos 2 dedos. Foi o que eu falei com vocês na época. Eu falo sempre que a medida são 2 dedos, porque o dedo vocês nunca vão esquecer de levar. Vocês podem até esquecer de levar a régua, mas o dedo vocês não vão esquecer. Não pule linha entre parágrafos. Nunca pular linha. Comece da linha número 1. Lógico que se houver necessidade de colocar o título, você vai pular 2 linhas após o título. Também expliquei isso antes. Gírias não pertencem ao texto de forma alguma. É a linguagem padrão, linguagem culta. Letra legível é diferente de letra bonita. Às vezes a pessoa tem uma letra muito bonita, arredondada, desenhada, porém ela não é legível. Não é necessário avisar que terminou, colocar aquele TM de fim. Na própria leitura, a gente vai perceber que vocês terminaram. Não avise que vai concluir. Nada precisa ser sinalizado no texto. O próprio desenrolar do texto faz com que a gente compreenda isso. Então, não precisa concluindo, então. Vocês vão usar verbos ao abordar os argumentos anteriormente citados. Pensamos que, ou pensa-se que, depende se vai colocar na primeira pessoa do singular, do plural, ou da outra terceira pessoa do singular. Mas não precisa utilizar a expressão concluindo. Não deixe recado final de redação para o corretor do seu vestibular. Tem muito aluno que coloca para o professor ao final assim: professor, corrija com carinho. Vocês devem escrever o texto somente. Depois a correção virá de acordo com aquilo que vocês escreveram. Como eu já falei, use o padrão culto da língua portuguesa. Deve-se tomar cuidado para não deixar de abordar nenhum item proposto na introdução, porque na introdução vocês colocam a tese, ou melhor, o tema,
que é o tema a ser defendido, mais os argumentos. E muitas vezes vocês colocam os argumentos na introdução e esquecem de desenvolvê-lo ao longo do texto. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso a importância do rascunho e a importância de se reler o texto. Pode estar dividido em 2 ou 3 parágrafos e corresponde a umas 20 linhas, aproximadamente. A abordagem depende da técnica definida na introdução. Geralmente, nós temos tema, 3 argumentos, depois o desenvolvimento dos 3 argumentos e conclusão. Então, geralmente são 5 parágrafos, uma média de 4, 5 parágrafos, 4, 5 linhas por parágrafo. Então, existe também a outra possibilidade de vocês fazerem, além dessa dos 3 argumentos, causas e consequências. Aí ela fica um pouquinho maior, porque aí você teria que colocar 2 causas e 2 consequências, como prós e contras. 2 argumentos que sejam prós e 2 argumentos que sejam contras. Aí ela fica um pouquinho maior. Ao invés de 5, ela vai ter 6 parágrafos. Numerais devem estar por extenso. Então, toda vez que vocês forem escrever qualquer numeral, é para escrever por extenso. Evite dados exatos lidos em determinadas reportagens. Vamos supor, como a gente está nessa situação de pandemia, ontem foram 2.753 mortos. Vamos falar em dados aproximados, aproximadamente 2.700 mortos ou mais de 2.500 mortos. Algo assim, não precisa ser um dado específico, que pode haver alguma falha nesse dado. Não use frases prontas, provérbios e ditos populares. Evitar isso. Pelo amor de Deus, não se esqueça de que a letra maiúscula continua existindo. Muita gente esquece. Tem gente que coloca a letra maiúscula durante as frases e tem gente que se esquece de colocar a letra maiúscula no início da frase. Não use chavão nos dias de hoje, o homem de hoje em dia, expressões. Sempre bom evitar. Evite absurdos do tipo, no mundo em que vivemos, há anos atrás, porque isso aqui é uma repetição, é um pleonasmo, é um erro. Encarar de frente, leitura digital do dedo, ciclo vital da vida, é a mesma coisa que colocar subir para cima, descer para baixo. São coisas que precisam e devem ser evitadas. Para finalizar, para que não haja dúvida entre a diferença de artigo de opinião e dissertação, observe isso aqui. Imagine que você é um defensor fervoroso da legalização do aborto e escreverá os seguintes textos. Um texto endereçado ao Papa, a fim de que a Igreja Católica reveja a matéria. Lembrando que a Igreja Católica é contra o aborto. Texto para o cantor Roberto Carlos, que ele inclua esse tema no repertório dele. Texto a um senador, para que ele coloque em pauta a votação de um projeto de lei pela legalização do aborto. Em todos esses casos, você está redigindo algo para persuadir o leitor, convencê-lo dos seus pontos de vista, utilizando diferentes estratégias em cada caso. Então, você está escrevendo um artigo de opinião, porque você está tentando convencer a pessoa de que a sua proposta, de que a sua ideia é correta. Então, isso é um artigo de opinião, onde sua opinião fica totalmente explícita. Trata-se da escrita de um artigo de opinião. Se fosse uma dissertação, você estaria apenas expondo suas ideias, seus argumentos, defendendo uma tese, mas sem a intenção explícita de convencer o leitor, porque a dissertação ela é de um certo ponto um pouquinho mais imparcial. Você mostra os argumentos e o leitor chega a uma conclusão no final e ele vai achar se você está certo ou se você está errado. Já no artigo de opinião, não. Você defende aquele ponto e deixa bem claro a sua opinião em relação a determinado assunto do início ao fim. Espero que vocês tenham entendido. Tem outro vídeo também que eu disponibilizei junto com o material que está no portal. E caso tenha alguma dúvida, é só me chamar no WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus e cuidem-se.